Itinerante. Ventos que levam ao norte. Um podcast apresentado por Adventista Centro-Oeste. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Itinerante. Ventos que levam ao norte, dando sempre essa impressão de movimento, de evolução, de chegar a algum lugar. E para isso estamos com convidados no nosso programa de hoje para essa discussão. Antes de falar um pouco do tema, eu quero apresentar os nossos convidados, até porque eu tenho que me concentrar um pouco mais no nome deles, porque não é fácil, gente. Primeiro, olha o nível. Pastor Jomarson Silva. Fala, pastor. Prazer, Guilherme. Toma aí Estar de volta. mais uma vez aqui contigo. Mais uma semana. Ele que é líder de ministério pessoal para a Igreja Adventista aqui na região centro-oeste do Brasil. Isso aí. Vamos para mais nomes interessantes aí. Jeconias Neto, líder da ADRA. Deixa eu pegar aqui, ô Jeconias, porque eu tenho todo o seu histórico. Eu tenho todo o seu currículo aqui, cara. Eu acho que não. Tá aqui, ó. ADRA, líder de ADRA para a região centro-oeste do Brasil. Embaixador da Juventude na ONU. Que isso, hein, cara? Que nível. E ainda tem um ministério pessoal com ex-detentos, além de trabalho com os próprios detentos, né? Junto Prazer, aí com a igreja. Amigo. Prazer estar aqui contigo mais uma vez. Seja bem-vindo, pastor. E eu tô aqui com o Gabriel Miranda. Ele é engenheiro agrônomo. Você vê que o nível hoje está elevado. Engenheiro agrônomo. Obrigado aí pela presença, Gabriel. E você está aqui, ó, para contribuir com a sua opinião, com a sua discordância do que alguém falar aqui, de alguma besteira que alguém falar aqui. E fica à vontade aí para você interagir com a gente, com o nosso conteúdo. Valeu, Guilherme. Valeu, pessoal. A gente vai ter uma discussão bem produtiva aí. O pessoal de casa que está ouvindo também vai gostar bastante. O seu nome é o mais tranquilo para falar. Vou me complicar menos com o seu nome. De fato. Igor tinha tudo para ter um nome também tranquilo, só que não é Igor, é Igor. Né, Igor? Não tem um R. Então tinha tudo para ser um nome comum. iGo. Tem tudo a ver com itinerante, é movimento. iGo. Ele é o Igor Rocha. Ele é administrador da página Camelo na Agulha, uma página aí muito conhecida, relevante na internet. E você tem uma atuação bem relevante para o nosso programa de hoje também, viu, Igor? É isso aí, tamo junto. Tamo junto. Bom, gente, no episódio anterior, nós falamos sobre dons, habilidades, características que todos nós temos para usar na nossa vida e para aplicar no ministério. Ministério é a palavra que vai nortear a nossa conversa de hoje. O que é um ministério? Por que é diferente de dom? Vamos descobrir? O episódio de hoje tem tem como título Marujos Apostos, encontrando o ministério ideal para você. Você pode interagir com o nosso conteúdo na internet. Então não se esqueça, temos 2 hashtags oficiais, hashtag itinerantecast e geração missionária, além do nosso site, que é o cob.adventistas.org/geração missionária/itinerante. Nas redes sociais, estamos conectados através do Adventistas Centro-Oeste. Bom, já vou lançar uma primeira pergunta para a mesa, também para o Igor, que está pela internet. Qual a diferença entre ministério e os dons que tratamos no episódio anterior? Falamos sobre dons, mas agora ministérios. E aí, tem alguma diferença? Para mim é praticamente a mesma coisa. Olha só, quando a gente fala de dom, nós estamos falando da habilidade em si, da capacidade. Quando eu falo em ministério, é esse dom, esse talento eu aplicando ele em ação. Então, quando eu converto essa habilidade em uma ação, eu estou falando de ministério. Tá, vamos Até porque o ministério os dons são ferramentas. Ferramentas, e ferramenta que não é utilizada, ela não chega a cumprir o seu propósito. Ou seja, o ministério é o talento ou o dom em ação, basicamente. No último episódio, nós fizemos até a ilustração do barco e do remo. Então, eu tenho remo, ou seja, quando eu tenho o dom e reconheço que tenho. Agora, se esse remo ele não entrar na água, ele não fizer o barco andar, não faz sentido a sua existência. O remo é o dom, o remar é o ministério. Perfeito. Então o ministério está totalmente ligado com ação. Com ação. Legal. Quando a gente tem o dom e a gente precisa estabelecer ele para usar para levar pessoas para Cristo.
também a gente pode usar o talento que a gente tem para um outro fim e não estar realizando o ministério. Sim, sim. Igor, eu queria ouvir algo de você. Uma pergunta rápida. 2 perguntas. Qual o seu dom e qual o seu ministério? Acho que já ficou claro para a gente aqui a diferença desses 2 elementos. Queria já colocar você na fogueira. Você tem o dom e o ministério? Diga pra gente aí. O meu dom é criatividade, gostar de filmar, gostar de editar. Desde pequenininho eu faço isso. Legal. Eu descobri a técnica do stop motion, sabe? Pegando ali o celular Nokia Flip do meu irmão. Pegava uma massinha de modelar, aí mexia o bracinho do boneco, tirava uma foto, mexia outro bracinho, tirava outra foto, mexia... E aí eu ia passando a fotinha pro lado e dava um Fazia efeito do ali, bonequinho, né? Jogando bola. Stop motion. Isso é o dom. Sempre tive. O ministério é mais pra frente, criar um canal chamado Camelo na Agulha, inclusive muito bom, tá? Então você já procura lá, já deixa o like, já se inscreve. Já tá aproveitando para divulgar. Camelo na agulha. Mas, exatamente, é usar isso que eu tenho, que eu sempre tive desde a infância, que eu fazia ali com a galerinha ali na escola, e aplicar para passar uma mensagem importante, né, através disso aí. O que eu achei interessante que o Igor falou, em nenhum momento ele citou a igreja, o espaço, as paredes ou um horário específico. Dá pra gente dizer que o meu dom aplicado, virando um ministério, ele serve para vários ambientes? Eu acho que essa é a máxima, né? É a minha vida em movimento e não apenas um horário. Não, perfeito. Porque vamos continuar trabalhando com a analogia. O ministério é como se fosse uma ponte. Muitas pessoas, elas não serão alcançadas comigo mostrando para elas uma Bíblia. Ela não quer saber de Bíblia. Uhum. Ela ainda não foi despertada para a necessidade espiritual. Então, eu tenho que fazer uma ponte e, normalmente, essa ponte ela tem um caráter social. Então, mas por essa ponte tem que passar o evangelho. Uhum. Então, muitas vezes, o ministério ele tem esse caráter social, ele tem esse caráter de beneficiar a pessoa em alguma de suas necessidades. E agora que eu tenho esse contato, eu faço ela despertar para outras necessidades, que são as necessidades espirituais. Eu faço ela ser alcançada por evangelho. E a grande questão é quando a gente pensa em ministério e trancamos ele dentro do templo, dentro da igreja. Aí a gente pensa no quê? O ministério da música, eu canto. Uhum. O ministério da pregação, eu prego. Só que o ministério do ensino, o ministério não está atrelado, no caso, a uma função, né? Ou a um local ali somente, porque a gente pode desenvolver os nossos dons e talentos no ministério, na função. Isso é fato. Né? É uma grande dificuldade hoje em dia também dentro das igrejas, que as pessoas ficam tão envolvidas dentro das coisas de Deus, cuidando das coisas de Deus, esquecem do mais importante, que é cuidar dos filhos de Deus, que é cuidar dos pequeninos de Deus, que esse é o ministério de verdade. Mas será? Gente, interessante, hein? Diga, Igor, diga. Vocês falam tão bem que eu tô começando a achar que isso aí é o ministério de vocês mesmo. Vocês falam muito bem, eu não vou falar mais nada, não. Cara, já que você se convenceu, acho que a gente tá virando ministério, né? Esse dom, né? Mas olha só, ele falou que às vezes a gente está muito ocupado ali com a igreja. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre ministério pessoal. A gente está conceituando ainda, mas a gente tem que aplicar para a nossa realidade. Mas eu achei interessante, ele falou que às vezes nós cuidamos da igreja e não cuidamos das coisas da igreja e não dos membros, dos filhos da das igreja, coisas de Deus, e não dos filhos de Deus. Não dos filhos de Deus. Será que hoje a igreja me limita? Porque a gente está falando assim, vamos para fora, vamos exercer o ministério fora da igreja. A gente está dizendo, incentivando o jovem que ouve esse conteúdo a deixar realmente o convívio, esse ministério se desenvolve fora da igreja. Eu acredito, a igreja me limita. Guilherme, eu acredito o seguinte, que a igreja, ela é a comunidade onde nós vamos desenvolver, aprimorar os dons que Deus nos deu. Até porque o conceito de culto, eu não vou para que eu goste do culto, eu vou cultuar a Deus. Então, quem tem que gostar do culto ou não é Deus. Entendeu? Então, hoje há uma confusão sobre a questão da igreja, do espaço, né? Enfim, eu vou cultuar a Deus e Deus vai me dar dons espirituais e ali eu vou, em comunidade, aprimorar esses dons. Para quê? Para que eu possa, de fato, ter um ministério. Porque eu tenho um dom e desenvolvo esse dom na igreja. Posso estar equivocado, alguém pode discordar, não é problema. Eu posso desenvolver esses dons em comunidade, porém, eu posso
ter um ministério quando eu levo esses dons à prática para salvar o perdido. Se não chego até o perdido, na minha opinião, eu acho que eu não tenho um ministério. Agora, essa pergunta tua, a igreja limita? Não, muito pelo contrário. Eu acho que o ministério é a igreja abraçando a comunidade. É a porta lateral da igreja aberta. Então, tente imaginar, se essa igreja está voltada para ela mesmo, aí é um problema. Agora, se essa igreja ela tem braço, e ela abraça a comunidade, ela acolhe a comunidade, ela atende a necessidade da comunidade, essa é uma igreja que, de fato, ela tem ministérios efetivos. Bom, a gente... Às vezes... Diga aí, Às vezes pode as falar. pessoas acabam se limitando por conta das nomenclaturas, né? Que tem lá, Ministério da Música, Ministério de Pregação, aí falta Ministério da Cozinheira que convida os visitantes, Ministério das Artes nas paredes públicas, e aí vai. Então, às vezes, não tendo a nomenclatura, as pessoas acham que estão limitadas. Tipo, o cara pensa, poxa, não tem nenhum Ministério do Ilustrador. Ele talvez pense assim, né? Ele espere a nomenclatura. Então, às vezes, as pessoas precisam entender que elas vão fazer os próprios ministérios. Eu conheci gente, por exemplo, eu conheci uma senhora que ela pegava guarda-chuva que as pessoas da igreja não queriam mais, e ela fez isso por conta própria. E ela amava costurar, amava criar coisas. E ela pegava o tecido do guarda-chuva, fabricava bolsas e doava essas bolsas nos hospitais. Então não tinha ministério do guarda-chuva costurado que vira bolsa, não tinha, mas ela tinha o ministério dela. Tinha onde aplicar, né? É Todos tinham pessoal, onde aplicar. o ministério é pessoal. Bom, será que existem tipos de ministérios? A gente não quer limitar ou classificar os ministérios para limitá-los. Mas existe algum tipo de ministério hoje para a gente entender? A gente pode ter várias formas de entender os tipos. Uma maneira é pelo seu alcance. Então, vamos lá. Vamos aqui determinar 4 tipos. Nós temos ministérios de intervenção social. É aqueles que estão focados na transformação social do indivíduo, por meio do seu desenvolvimento, inclusão profissional. Esse é o de intervenção social. Vamos dar um exemplo aqui. Ministério carcerário. Então, você está muito focado na intervenção, no benefício ali da pessoa em situação de prisão. Você tem um Ministério de Abordagem Simples. O que é isso? Ministério de Abordagem Simples. É aquele que faz o contato rápido. Vamos dar um exemplo? Aquela galerinha que todo domingo vai fazer o negócio lá do abraço grátis. Terapia do abraço. Então, abordagem. Ela propiciou um contato rápido com alguém. Tem um baixo custo, não precisa envolver uma estrutura muito grande. Então, Ministério de Abordagem Simples. Por enquanto, esses 2 ministérios aí, eu não me vejo neles. Você vai continuar sua lista. Mas a gente tem aqui intervenção social. Não sei o que você acha disso, Gabriel. Se você se encaixa em dessas classificações. E abordagem simples, que é também acaba sendo uma ação, né? A igreja, Rápida. ou a pessoa indo para a rua, tendo ali alguma ação. Você sentiu falta aí de alguma coisa ainda que a gente não colocou nessa lista? Tem. Eu não sei se encaixa na intervenção social, mas a gente, sempre que a gente pensa em ministério, às vezes a gente fica pensando que eu tenho que saber muito da Bíblia ou muita de profecia, de escritura para falar das pessoas e aí levar as pessoas para Cristo. Mas como o pastor João Masson falou, o ministério desse do abraço é algo fácil que qualquer um pode estar realizando, qualquer um pode fazer e se aplica. Também não é muito o meu perfil, por enquanto. Até porque se a gente for chegar na rua, ao invés de oferecer um abraço grátis, a gente for falar, ó, você conhece a doutrina 2.300 tardes e manhãs? Isso. Vai chamar a polícia pra gente, cara. Vai preso na mesma hora lá por difamação, alguma coisa lá. Aí vão garantir uma seita. Isso é seita, Você aceita, o pessoal louco ali, me enquadraram ali, invadiram meu espaço. Ô, Jeconias, o pastor João Marson falou um pouco sobre o seu ministério, né? Se encaixando aqui na intervenção social. O que consiste o seu ministério? Amigo, como que funciona essa iniciativa? Eu vou falar do meu ministério pessoal e não da minha função na igreja como diretor do Ministério Carcerário Adventista da PLAC ou da ADRA, enfim. O meu ministério pessoal é um clube de leitura dos ex-detentos aqui de Brasília, onde esses
indivíduos que são... Até mandar um abraço aí para os manos aí do clube dos ex-detentes. Nós até o final não, agora até a eternidade, né? Não tem mais final, né? Não tem mais final. A ideia é que haja um lugar onde ele possa ter voz, ele possa compartilhar os desafios que ele está tendo aqui fora, quando ele estiver buscando a inserção dentro da sociedade. Por quê? A gente procura lugares e espaços bem inusitados, assim, que, poxa, cafés aí da alta, bons restaurantes. Vocês levam eles, então, para lugares... Exatamente. A gente escolhe um livro clássico. Hoje nós estamos lendo Os Miseráveis de Victor Hugo. E esse livro ali é a base do diálogo, do debate e tal. E ali a gente abre o coração, faz analogia da nossa vida, do nosso cotidiano com o que está acontecendo. E os resultados disso, né? Nós temos hoje 15 ex-detentos ali e 12 deles são adventistas hoje do sétimo dia, né? Então, é um ministério pessoal meu que, de fato, a gente quer intervir, quer ajudar para que ele se desenvolva socialmente, para que ele entenda que existe outro mundo, um mundo para além desse mundo das grades e da criminalidade, mas ele tem que entender que o melhor mundo para se viver é o reino de Deus, né? E a gente pode começar a viver ele agora. Legal, ficou bem prática agora a nossa análise. Ficou bem explicado a parte prática, né? E, pastor, então diga pra gente aí, temos a intervenção social, a abordagem simples, temos aí mais alguma... Vamos mais 2 tipos? Vamos lá. São os ministérios de alto impacto. Opa, nome forte, hein? Ele está focado em grande alcance de pessoas. Vamos dar um exemplo? Feira de saúde. Já viu aquela igreja que tem a feira de saúde? Normalmente e mensalmente, e você mobiliza ali profissionais de saúde, profissionais diversos, e ele faz muito barulho, muita gente passa por ali. Então, esses são ministérios de alto impacto. Diferente do seu. O seu não é de alto impacto. Ele tem um público segmentado, ele tem um público específico, ele tem um público menor. E o último tipo de ministério são os ministérios de captação de voluntários. Deixa eu dar um exemplo aqui. É aquele ministério que você usa e o foco dele não é quem é o alvo da ação, mas quem vai se envolver com a ação. O foco dele é captar voluntários. Então, quem que eu quero alcançar? São esses voluntários que eu estou trazendo e para dar a eles a oportunidade de beneficiar outras pessoas. É como se o ministério servisse de desculpa para envolver pessoas. Exato, para envolver pessoas e para despertar eles para as coisas do reino. E eu quero até comentar sobre isso, porque eu acho que esse último tipo de ministério, ele de certa maneira permeia todos os outros, né? Porque de uma certa forma a gente precisa captar quem... Todo ministério pode ser de captação de voluntários. Igor, com você. Ô pastor, será que a internet se encaixa nesse daí de grande alcance? Alto impacto? Alto impacto. Alto impacto, isso, alto impacto. Sorry. Pode, porque o alcance de ministérios na internet é ilimitado. Vamos ter uma base. Você tem quantos inscritos no seu canal, Igor? Eu tenho cerca de 70 mil. Mas assim, tem um vídeo meu chamado Xingamento Gospel que tem 600 mil visualizações. Então é Glória altíssimo a Deus. impacto. Altíssimo impacto. Você viu o nome do vídeo aí? Xingamento? O quê? Xingamento? Xingamento Gospel. Xingamento gospel. A gente fala do uso da língua, né? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, que às vezes a gente tá, sei lá, jogando bola, às vezes acaba xingando o irmãozinho. Eu falo, já imaginou se tivesse um xingamento gospel? Aí, seu fariseu, seu saduceu, sua casinha plantada na areia, estátua de sal, jumenta de Balaão e assim vai. Praga do Egito. Vai ser o volume 2, o vídeo 2. E aí tem um apelozinho ali no final que nós precisamos tomar cuidado com as coisas que falamos, elas podem até ferir muito mais, enfim. E aí 600 mil pessoas viram esse vídeo aí, eu acho que é um alcance grande, né? Alto impacto. Eu gosto de pensar sempre como ministérios. Esses 4 tipos se envolvem, bem o que o Guilherme falou, que eu sempre penso como ministério é sempre uma desculpa. Deus usa um disfarce. Uma desculpas para que a pessoa vá para a igreja, uma desculpa como o Clube do Livro, que o foco ali não é a Bíblia, não é Deus, mas acaba que mais da metade já entrou para a igreja e já está com Deus. Eu gosto de pensar assim, é sempre uma desculpa. Que desculpa a gente pode usar para falar de Deus para outra pessoa? Sabe o que eu acho interessante?
algum tempo atrás, eu comecei a ter algumas funções, vou falar um pouco da igreja, ter algumas funções na igreja. Ali, cargos, enfim, se envolvendo com alguns ministérios dentro da igreja. Só que isso me levou para fora da igreja. Porque com o relacionamento que eu tenho ali pela desculpa, então agora eu preciso, eu não tenho mais a opção de me envolver, agora eu tenho um cargo, eu preciso me envolver. O ministério me envolveu com essa desculpa, só que me levou para fora da igreja. Então, eu estou com um grupo de jovens, eu vou ter que te visitar, a gente vai criar um projeto para ir no parque, para distribuir livro. Então, essa desculpa que o ministério traz acaba nos envolvendo, a desculpa que a gente diz é o motivo, né? Agora eu tenho algo para me envolver. Você tem ali uma amizade, isso acaba expandindo a nossa visão, né? E sabe, olha o que é interessante, né? Na minha opinião, uma das coisas que consolida o ministério é a causa. Porque a gente pode não ter estruturas, recursos financeiros, a gente pode ser só a gente, Deus e os dons que Ele dispõe para a gente. Mas se a gente tiver uma causa, as pessoas dão a vida por uma causa. Elas entregam tudo que elas têm por uma causa. Então, se a gente for perguntar quantas pessoas entregaram a vida pelo Evangelho, e a causa dos nossos ministérios tem que ser o Evangelho. Não tem que ser só o ex-preso que deixou de ser preso, ou aquele que passava necessidade em casa, fome e tal, que agora está empregado. Isso tudo é muito válido e também faz parte do Evangelho, né? Fazer a esses pequeninos. Eu acho que a gente faz... A nossa conversa em off, ô Igor, a gente estava conversando aqui antes do programa, e o Jeconias disse uma frase muito legal. O nome do nosso podcast é Itinerante, que nos leva a entender a ideia de movimento, né? A buscar uma evolução, um constante movimento. Como é que você falou? O dom não é itinerante. O itinerante, você falou alguma coisa nesse sentido. Você lembra do que você falou? Eu acho que eu me lembro. Vamos lá. Você tá me apertando sem abraçar. A conversa do bastidor, às vezes, é melhor do que o gravado. Eu acredito que o itinerante é quando é o ministério e não o dom. Né? Porque eu só posso estar em movimento quando eu estou em ação. Então, quando eu cumpro o ministério, aí eu sou, sim, itinerante. Porque aí eu posso estar em movimento. O dom, como uma habilidade que só é usada em meu benefício, ele só é uma habilidade. É importante para você, é o teu ganha-pão. Agora, quando essa habilidade é convertida em uma ação em benefício de alguém, de pessoas, não importa o alcance dela, aí sim eu tenho um ministério, eu estou em ação. De repente, esse é o sentido do itinerante, né? Eu estou em ação, eu estou em movimento. Ô Igor, a gente está te munindo de informações e eu tenho um desafio para você. Você que é um cara da internet, está sempre nas redes sociais, um cara criativo, você já disse que esse é o seu dom, a criatividade. Nosso desafio é para que você aí depois do programa crie um meme, uma postagem, uma figura, um vídeo, alguma coisa inspirada nesse tema. Porque esse tema é tão interessante e tão prático ao mesmo tempo, que daria um vídeo, é um roteiro de um vídeo isso daqui, né? Dúvida. Então acho que essa reflexão... Já temos. Você vê aí, às vezes antes da gente orar, Deus já respondeu nossas orações. Pois é. Amém. Mas a ideia Recentemente foi lançada uma série aí no Felicity Play. Sim. E é Camelo na Agulha Gold. E o primeiro episódio fala exatamente sobre isso. Aí, ó. Já temos o nosso conteúdo, além do podcast, do nosso vídeo, já tem a parceria com o Camelo na Agulha. Faço meme agora. O nome do vídeo é Não Sei Fazer Nada. Aí, ó, legal. Porque esse é um tema que, para o jovem que está ouvindo a gente, nós aqui na discussão e para quem está curtindo o nosso conteúdo, leva à reflexão. E é uma reflexão que nos leva à ação, à decisão. Não é só uma reflexão, mas nos leva a agir. E agora, Guilherme, tem um outro ponto que nós precisamos também ter atenção. Normalmente, a maioria dos ministérios, ele tem uma abordagem social, de beneficiar alguém, de atender a necessidade de alguém. Porém, se ele tiver só esse lado social, ele é uma ONG, ele não é igreja. Como nós estamos falando de igreja, nós estamos falando da função missionária e evangelística desse ministério. Deixa eu dar um exemplo. Eu estava um dia desse dando uma palestra numa igreja, falando sobre justamente isso, sobre ministérios pessoais, e eles com muito orgulho falavam que eles tinham ali o ministério do sopão há 20 anos. Aí eu perguntei, e nesses 20 anos, quantas pessoas foram
efetivamente alcançadas pelo Evangelho. Bom, 20 anos é um tempo suficiente para... Através do Ministério do Sopão. Eles se olharam, tentaram buscar e não sei o quê. Ninguém, cara. Você está entendendo? Então, assim, eu tenho o Ministério do Sopão. Levar comida para as pessoas de rua é o meu objetivo secundário. Porque o primário é identificar pessoas abertas para o Evangelho. É olhar para a função missionária. O que o pastor João está falando é muito interessante, mas também há uma outra vertente, uma outra preocupação que a gente precisa ter. Por exemplo, a gente não deve fazer ou entender esses ministérios apenas dessa maneira do viés social. Mas a gente também não tem que usar a moeda social como moeda de troca para poder essa pessoa ser adepta do Evangelho. E isso é um pouco confuso hoje na prática, né? Como líder da ASA, a gente visita alguns projetos, como a do Sopão, como o projeto ali do Culinária Vegetariana, e a gente vê que o pessoal é preocupado mesmo. E muitas vezes não tem essa preocupação do reino de Deus e vamos pregar o Evangelho. Mas outras vezes também há a preocupação, eu só te dou a sopa se você for na minha igreja. Eu só te dou a cesta básica se você for na minha igreja. Se você não assistir o culto, né? Eu não vejo um Cristo se colocando na frente das pessoas de 5 mil, eu só vou dar o pão para vocês, eu só vou alimentar vocês se vocês continuarem dando like ou sendo meus seguidores. Não faz parte do reino isso. Então a gente vai de coração para saciar a fome. Mas Deus sabe, isso tem que estar no nosso coração, no nosso ministério, que o que nós queremos é salvar o perdido. A intencionalidade, né? Intencionalidade. Isso. Então, assim, eu tô com o meu ministério em ação, mas eu tô de olho aberto para ver quem está com o coração aberto. Eu não vou forçar. Quem está com o coração aberto para o Evangelho entrar? Essa a missão, as oportunidades aparecem. Sim. Né? Essa que é a ideia que eu pensei quando eu falei a questão do cuidar das coisas da igreja, cuidar dos filhos de Deus, que não é que é ruim cuidar das coisas da igreja, mas às vezes a gente fica tão cego quando está até à frente de um ministério, como esse do Sopão, como você falou, com a comida, as panelas, as coisas, o carro para levar, e esquece do foco que é a pessoa, que é... Eu estou fazendo tudo isso para quê? Seria a causa. Que é a causa. Você fica tão cego que você esquece da pessoa que está recebendo e que o objetivo principal é ver quem está aberto a receber e atingi-la. Ô Igor, o que você entende como benefício para o jovem que se envolve na missão? A gente já entendeu que a missão, que a ação acontece, né? O ministério, não só dentro da igreja, acontece fora. A gente tem vários grupos que se reúnem para variadas ações, para variados objetivos. Mas existe um benefício para o jovem que está ouvindo a gente que não se envolveu ainda, que às vezes bate a preguiça, às vezes de sábado à tarde ou durante a semana, vê ainda o ministério como um fardo? Qual o benefício? Como é que a gente conseguiria dizer para esse jovem que está ouvindo a gente que vale a pena realmente se envolver nessas ações? Na vida, não ações específicas, mas ter a vida em serviço. Crescimento fantástico, crescimento pessoal até, que a Bíblia, ela nos apresenta até essa ideia de que a missão, ela às vezes nos faz crescer muito mais do que aquelas pessoas que nós estamos alcançando. Também ter um propósito de vida. É o principal. Você ter um propósito é algo sensacional. Os discípulos, eles viviam tanto assim porque eles entenderam que o simples fato de você unicamente receber a palavra e guardar para si mesmo não é suficiente. A partir do momento em que você começa a passar para o outro, você entende por que é que você está aqui nessa terra. Quando Cristo nos colocou em seu reino, Ele nos colocou como missionários. Nós nascemos como missionário. Então, se a pessoa está no reino de Deus, mas ela ainda não fez nada pelo outro, ainda falta alguma coisa entrar na cabeça dessa pessoa. Porque a partir do momento que nós nos entendemos como dentro do reino de Deus, Ele automaticamente nos entrega um propósito, um motivo, uma missão, algo para se viver. E essa questão do propósito, Igor, o propósito me leva a entender que não existe só uma forma de pregar o Evangelho. Amém. É verdade. Quando nós limitamos as formas, nós falamos só para alguns poucos. Quando essas formas elas são variadas, nós atingimos a todos. Até porque o chamado para a missão não é para alguns poucos, é para todos. Então a grande pergunta é: qual é a sua forma? Qual é a sua maneira
de pregar o evangelho. Nós estamos falando de quê? De ministério. Por isso que o ministério é pessoal. É o teu ministério. A gente fica preso, às vezes, quando a gente fala de ministério, a gente pensa muito em ação social, saúde, a gente às vezes esquece de outras formas que a gente tem de pregar. E na Bíblia mesmo a gente lembra quando Paulo estava falando lá no Areópago para aqueles filósofos, aqueles grandes pensadores, e ali ele deu um testemunho combatendo ali a filosofia mundana com a filosofia bíblica, a ciência mundana com a ciência de Deus, e ali ele atingiu aqueles filósofos ali, aquele pessoal do conhecimento científico, Gente, com o dom dele. Isso é importante, mas nós realmente precisamos fechar o nosso programa. Eu sei que o Geconias já está aí na expectativa de falar mais alguma coisa. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo. Eu vou dar só a última participação, o fechamento, para o Igor, em 15 segundos. 14 agora, 13, 12. Nossa. Gente, houve um momento na minha vida em que eu comecei a procurar no YouTube conteúdo que, através do humor, trouxesse uma mensagem importante. Eu encontrei muitos canais de humor com o conteúdo gospel, conteúdo bíblico, mas nada que aplicasse. Não, é simplesmente humor. O humor terminava. Sim. Nada como o humor como entrega de conteúdo. E eu sabia que tinha essa oportunidade. Então, a partir daí, eu resolvi testar. Ninguém me pediu, ninguém me forçou, ninguém me encontrou. Eu simplesmente resolvi fazer. Talvez você aí que esteja ouvindo isso, você tem um dom que ninguém fez, você pensa, poxa, ninguém faz isso. Simplesmente tente, cara. Talvez você seja um dos pioneiros. Eu sou um dos pioneiros no YouTube que, através do humor, como entrega de conteúdo, entrega a mensagem do Evangelho através do humor. Então, talvez você seja alguém que Deus esteja convidando você para ser aí o único em algo. Então, simplesmente faça. Só faça. O ministério ele é feito e ele precisa de pessoas. Você que está ouvindo a gente, que está aí curtindo o nosso podcast ou o nosso vídeo no YouTube, da sua maneira, com as suas habilidades, Deus tem planos para você e através de você para alcançar outras pessoas. Foi muito bom ter você aqui durante esse nosso programa, foi bom ter a companhia dos nossos convidados. Obrigado, Igor, valeu demais aí pela participação. Um abraço para você, viu? Agradeço. Para vocês também, valeu. Falou, Igor. Gabriel, bom demais ter você aqui também com a sua contribuição. Que Deus te abençoe nos seus dons e ministérios. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. E vocês dois voltam na semana que vem, né? Tamo junto. Tô contando com vocês aqui, os nossos pastores. Com certeza. O Geconias e o Jomerson. Não arrumaram o apelido ainda, Nem mas até lá eu já arrumamos. acostumei. E não vai nem É a precisar mais de dupla apelido. JJ. Gente, até semana que vem estaremos aqui com mais um programa e um podcast para você. Não se esqueça das hashtags, eu já ia esquecer, gente, você tem que me ajudar. Hashtag, para terminar, itinerantecast e hashtag geração missionária nas redes sociais Adventistas Centro-Oeste. Valeu!